Que bom! Estamos na aula de número 12, a penúltima aula do curso Mente Próspera. Que legal, muito bom que você chegou até esse momento. E hoje nós vamos falar a respeito da lei do pensamento e a lei da atração. Na semana passada, ou melhor, na aula passada, eu disse que falaria apenas de duas leis, citei algumas outras leis, né? Lei da equiparação, lei da semeadura, e hoje nós vamos falar da lei do pensamento, ou seja, o pensamento é uma lei. Se você não aprender a pensar, se você não pensar com a mentalidade próspera, você não está obedecendo essa lei, você está quebrando essa lei. Se você quebra uma lei, você tem a paga por essa quebra. Então, a lei do pensamento e a lei da atração, que é a lei de atrair coisas para a sua vida, se você pensar assim, você pode atrair também riquezas, abundância. Isso tanto geral como também na área financeira. E aí, eu quero te dar as boas-vindas mais uma vez pela aula de número 12 e nós vamos explorar aí essas duas leis, né, do pensamento e da atração para manifestar literalmente a riqueza ou as riquezas também e o sucesso na sua vida. Tá legal? Vamos aprender como os nossos pensamentos e crenças, naquilo que você acredita, o dinheiro é sujo, o dinheiro causa mal, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E as pessoas crescem com essa crença de que o dinheiro é ruim, dinheiro é sujo, dinheiro é mal, dinheiro atrai coisa ruim, e não é nada disso. Então essas crenças, elas podem estar moldando a sua realidade, e aí nós vamos alinhar isso direitinho, bonitinho aí, com uma mentalidade fértil, uma mentalidade positiva e uma mentalidade próspera. E aí sim você vai ter a abundância do Criador aí sobre a sua vida e aquilo que você tanto deseja virá para a sua vida, tá bom? Então vamos falar agora a respeito do poder do pensamento. Você vai acompanhando comigo aqui, o que você não conseguir ler, fica tranquilo, como eu sempre falo, você vai ter acesso ao material do professor Neiviano aí pela plataforma Hotmart, tá legal? Nascido para prosperar. A primeira coisa que você tem que entender, ter esse pensamento, eu nasci para prosperar. Você pode olhar para o universo e tudo que você vê é próspero. Quantos peixes tem no mar? Quanto de água tem sobre a terra? Quanto de frutas, legumes e hortaliças existem no mundo inteiro? Basta você ir num sítio, você vai ver uma concentração muito grande, né, de frutas, árvores frutíferas. Uma vez eu fui em um determinado lugar e apenas andei alguns metros, literalmente 15 metros para ser exato, um trecho muito pequeno, e só nesses 15 metros eu contei 8 árvores frutíferas, e com certeza tinham mais ali que eu consegui contar, tinham 8, isso em metros. Imagine no universo inteiro, em todos os países do mundo, quanto de prosperidade tem. Quantas pedras preciosas existem, quantas variedades de pedras, variedades de peixes, de aves, tudo que o Criador fez é abundante, é próspero. Então eu estou te provando que você nasceu próspero e nasceu para prosperar. Aí você pode estar dizendo ou pensando, professor, mas eu passei dificuldade, eu ainda estou passando dificuldade, eu tenho escassez, já tive escassez na infância, como eu também já tive, porém, você vai aprender que através da lei do pensamento você pode mudar a sua realidade, tá legal? Então você nasceu para ser próspero, o Criador, Deus, deseja que você seja feliz. Se não está sendo, se está tendo dificuldade, não está nos planos de Deus. Aí você tem que mudar o seu pensamento e começar a pensar algo que vai atrair para a tua vida. Se você pensar em coisas boas, você atrai coisas boas. Se você pensa em coisas ruins, aquilo que o homem teme é o que lhe sobrevém. Se você tem medo de algo ruim, aquilo pode acontecer na sua vida. Mas se você pensa e vibra em coisas boas, aquilo também vem para a sua vida. Existe uma lei chamada lei de causa e efeito. Essa lei, ela é definida da seguinte forma, olha só. Você faz alguma coisa aqui e vai ter o efeito daquilo que você fez, ação e reação. Se você vibra no negativo, você vai receber sempre uma energia negativa. Já conheceu alguém
que vive sempre arrumando confusão ou reclamando de tudo, e sempre vai ter motivo para aquela pessoa reclamar, ou sempre a confusão vai atrás dessa pessoa? Onde essa pessoa vai, ela arruma uma confusão, ou alguém arruma uma confusão com ela? Você conhece alguém assim? Ou você conhece alguém que sempre vai se hospedar num lugar e dá tudo errado, ela tem motivo para reclamar? Se ela vai para a praia, o mar está muito agressivo, ela reclama do mar. Aonde ela for, vai ter motivo para reclamar. Por quê? Porque ela vibra no negativo, na reclamação. Essa é a lei de causa e efeito. E aí, acredite nas riquezas de Deus e você também desfrutará sendo recompensado na medida da sua crença. Então, o efeito da sua crença, tá? Qual é a causa? É crer. Eu acredito. E o efeito disso, o resultado disso, vai ser vir para a sua vida aquilo que você acredita. Mas para isso, a parte financeira da vida do ser humano tem muito a ver com espiritual, tem a ver com o divino. Todas as pessoas que fizeram lá no passado voto de pobreza, ou alguém na família fez voto de pobreza devido à sua religião, à sua crença, ok, mas aquela família ela começa a ter dificuldade de prosperar. Eu já falei em cursos anteriores e em aulas anteriores do próprio Mente Próspera, em que pessoas que prosperaram e que depois morreram ou tiveram um acidente não conseguiram desfrutar da riqueza, ou perderam a riqueza, ou tiveram que gastar toda a riqueza que conquistaram. Você vê isso acontecendo em muitos artistas aí, como eu já citei em outras aulas. Por quê? Porque às vezes tinha na família um voto de pobreza. Então, o efeito, infelizmente, o efeito contrário àquilo que a pessoa está tentando fazer. Por quê? Porque a causa foi negativa, foi ruim, às vezes a falta de conexão com o divino, e é sobre isso que eu quero falar com você agora. É necessário para você atrair a abundância. Por quê? Se a abundância está no universo, e o universo é espiritual, não é físico, ele é transcendental, metafísico, você precisa se conectar com algo espiritual, com algo divino, para que você possa atrair. Você tem que vibrar nessa energia e atrair algo para a sua vida, algo positivo. E, no caso, a riqueza, a prosperidade, a abundância nas áreas que você deseja. Deus é sempre bem sucedido em todos os seus empreendimentos. Isso é interessante, esse pensamento. Eu quero mudar o seu pensamento. Pare e pense, tudo que o Criador fez teve sucesso. Você vê a Lua, está lá, no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. O Sol está fazendo a mesma coisa. Infelizmente, o ser humano está acabando com a camada de ozônio, permitindo com que os raios solares entrem com mais intensidade. Mas o Sol está lá. Se o Sol chegar 1 milímetro mais perto da gente, morre todo mundo tostado. Então, tudo que Deus criou, o mar está lá, por conta do descontrole que o ser humano está criando na Terra, matando as árvores e tudo aquilo que a gente já conhece, aí o mar de vez em quando quer invadir aí, passar do limite. Porém, se você parar para observar, tudo que o Criador fez, você nunca vai ver uma galinha dando luz a um porco, ou vice-versa. Porque existe a lei da ordem. Então o Criador ele tem sucesso em tudo que ele fez. E inclusive tudo que ele criou é para servir o ser humano. Como eu já falei em aulas anteriores, tudo que ele fez é para nos abençoar, para nos ajudar, para nos alimentar. A água que ele criou, o nosso corpo depende profundamente da água. O ar que ele criou, se 1 minuto, 5 minutos, faltar ar no universo, morre todo mundo. Vocês entenderam isso? Então, essa conexão, esse entendimento, você precisa ter. Quando você tem isso, você começa a sintonizar com as leis universais, com a lei do universo, e você entende, se o universo é próspero, eu posso ser próspero. Eu quero ser próspero. Eu desejo nascer próspero. Eu nasci para prosperar. Eu nasci para vencer. Isso é um pensamento positivo. Vamos lá? Agora, é necessário também, para você ter dinheiro, você também ter uma mentalidade de abundância. Professor Ney, o que é ter uma mentalidade de abundância? Eu preciso ter essa mentalidade, porque eu estou com uma mentalidade muito pobre, medíocre, fechada, eu só penso em coisa negativa, eu acho que não vai dar certo não, eu estou fazendo esse curso, mas eu não consigo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não.
eu vou conseguir, depois desse curso eu vou estudar 10 vezes o material, o e-book, vou ouvir as áudios, assistir as aulas 300 vezes, anotar todas as chaves e eu vou prosperar, eu vou mudar minha mente. Esse tem que ser o pensamento de abundância. Eu vou conquistar, eu vou melhorar a minha vida e a vida da minha família. Agora, você precisa ter uma riqueza mental. O que é uma riqueza mental? Todas as riquezas pertencem à mente. Deus já a criou assim. A nossa mente, ela já é rica. A nossa mente, ela é extremamente próspera. Tanto é, eu te provo, você tem o desejo de crescer. A sua mente fica querendo ganhar na loteria. A sua mente fica querendo que você tenha dinheiro. Quando você vê uma casa de um famoso muito bonito, por isso que existem programas que ficam mostrando Casa dos Famosos e as pessoas gostam desse quadro. Por quê? Porque a mente, ela é próspera, ela é rica. Existe uma riqueza mental, só que as pessoas vibram no negativo e vivem de crenças negativas e pensam, eu já ouvi pessoas falar, eu não quero ter uma casa muito grande, porque quem é que vai cuidar dessa casa? Quem é que vai limpar essa casa? Ora, se você tiver condições de ter uma casa grande, provavelmente você vai ter condições de pagar uma empregada para cuidar e ajudar a cuidar do patrimônio. Mas eu não quero um carro X porque eu não vou saber, eu não vou ter o dinheiro para pagar os impostos. Então, se você pensar assim, se você vibrar assim, o universo vai entender que você não quer ou que, no mínimo, você não está preparado. Então, tem que haver da sua parte, como meu aluno, uma riqueza mental. Não, se eu vou batalhar e se eu puder ter um carro bom, uma casa boa, algo confortável para mim, e eu chegar ao nível de conquistar aquilo ali, de maneira correta, fazendo tudo que eu tenho aprendido, eu quero mais para poder pagar. Tem gente que fala assim, eu não quero pagar muito imposto. Se você vai pagar imposto é porque você está ganhando muito dinheiro. É uma questão de troca. Você precisa entender isso. Quando você não entende, você infelizmente não está pronto para prosperar. Então você tem que o quê? Pensar em riqueza. Haja com a mentalidade de uma pessoa próspera e ela vai vir para a sua vida. Ela vai ocorrer na sua vida. Isso parece muito abstrato, mas isso é real. É você vibrar, a gente vai falar da lei da atração, para você começar a atrair. Como você vai atrair algo que você não gosta? Como é que você vai atrair algo que você rejeita? Como é que você está entendendo por que às vezes o dinheiro não quer parar na sua mão, ou quer correr da sua mão, ou quer pular da sua mão, sair assim, como se fosse pelo ralo? Por causa disso, a sua energia está expelindo a abundância, a riqueza. Você tem que aceitar, você tem que desejar. Você tem que falar, não, eu hoje não tenho condições, mas se eu conquistar uma casa dessa, um carro desse, uma situação dessa, eu quero desfrutar disso aí. Não quero saber como é que vai ser, eu só quero saber que se eu conseguir realizar isso, eu vou ter... existe uma frase, que diz que junto com a visão, Deus dá a provisão. Ou seja, se ele te deu uma visão de uma conquista maior, ele vai te dar a provisão para você viver aquele novo tempo. Acredito que tem alunos meus aqui que com certeza já viveram em algum momento coisas que você nunca imaginou que você teria, ou que você não teria condições e que hoje você desfruta disso, entendeu? Então, é só uma questão de mentalidade de abundância. A gente vê muitas pessoas rejeitando a abundância. Eu não quero isso não. Não quero morar numa casa grande. Não quero sair daqui, que eu já moro aqui há tanto tempo. A pessoa se prende a algo que, na verdade, ela deveria soltar. Tá legal? Pense em pobreza e haja nesta direção e a pobreza virá até você ou você terá a pobreza. Entendeu? Ser pobre é ruim? Não estou dizendo no sentido de pobreza de estado. Mas, quando você muda a sua mente, você pode sair desse estado e viver uma vida. E outra coisa, eu costumo agir com a verdade e a sinceridade. Preste atenção no que eu vou te dizer. É hipocrisia. A pessoa fala, eu não quero dinheiro, e dinheiro não traz felicidade. Mas quando a pessoa está em qualquer lugar que fala assim, fulano, você podia alugar uma casa de praia? Se eu tivesse dinheiro, eu faria isso ou faria aquilo. Entendeu? Então você vê que o pensamento da pessoa está assim, oscilante. E a própria Bíblia diz isso, que uma mente dividida não receberá nada. Porque se nem a pessoa sabe o que ela quer direito, como é que o universo vai sintonizar para enviar para ela? Entendeu? Abundância de oportunidades. Há uma abundância de oportunidades para você. Acompanhe a corrente da vida, Existe uma correnteza, existe um processo e pare de nadar contra a maré.
Não adianta, tem gente que nada contra a maré, fala contra a riqueza, fala contra a prosperidade, fala contra a abundância, então é como se a pessoa tivesse, a abundância está vindo e ela está indo contra. Você tem que parar de declarar e pensar coisas negativas, principalmente rejeitando a riqueza, a abundância e principalmente a prosperidade. Existe um número infinito de ideias para extrair do seu subconsciente, é o que eu chamo do campo de diamantes que está dentro de você, né? Uma nova ideia sua, anota isso, uma nova ideia sua pode valer 50 mil reais. Você tem noção disso? Lembra que eu falei do post-it, falei também do post-it e do velcro. Foram duas ideias simplesinhas, um pedaço de papel e um pouco de algo que gruda um no outro e se transformou numa ideia bilionária. Então, quantas ideias, um parque que um homem pensou, né, da Disney, e se transformou numa ideia bilionária. Então, uma ideia que você tiver com a mentalidade próspera, com a mentalidade de riqueza, e aproveitar essa oportunidade desse curso, uma ideia que você tiver pode gerar para você 50 mil reais, 60, 70, depende da ideia, depende do quanto você vibrar aí no positivo. Afirmações e pensamentos poderosos para te ajudar. Primeiro, afirmações ou afirmação diária. Um modo magnífico de fazer contato com a infinidade de coisas existentes em seu íntimo, porque você tem que buscar dentro de você. O que você precisa já está dentro de você. Tudo que você pensa em melhorar, tudo que você quer conquistar, que você deseja, esse sonho mais louco, sonho mais doido que você tem aí, positivo, bom para você e para sua família, já está dentro de você, já está implantado aí. Tudo que você pensa é porque já implantaram dentro de você. E aí o Criador fez isso, né? E aí, lá no seu íntimo, é adquirir hábito de afirmar. Você tem que adquirir esse hábito, né? Afirmação diária. Deus provê todas as minhas necessidades. Deus é o famoso Deus proverá. É uma frase, Deus proverá. E de verdade, quando você começa a declarar isso, ele começa a prover coisas na sua vida. Independente de crença, independente de religião, o Criador proverá coisas para a sua vida. Segundo, superando a pobreza mental. A pobreza, como eu já disse, é um estado de mentalidade, ok? Então a pobreza é uma doença da mente. A pessoa está enferma na mente, ela só pensa medíocre, só olha para baixo, ela só pensa, olha para trás, só pensa no passado, ela só fica presa naquele pensamento, não quer melhorar, não tá bom aqui do jeito que tá, eu não nasci para ter essas coisas não, eu nasci para ser pobre, se eu tiver muito dinheiro eu acho que eu vou me perder, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando você fica assim, você entra num estado de pobreza mental. Eu já conheci pessoas que foram morar em mansões e o comportamento era de quem era pobre. Comportamento medíocre ou de sujeira e por aí vai. Então a pobreza ela está na mente. Quando você começa a expelir esse estado de pobreza, você começar a pensar positivo e desejar abundância e vibrar mesmo na abundância, na prosperidade, aquilo começa a se mover em prol da sua própria vida. E essa doença ela deixa a mente entorpecida, a pessoa não percebe, a pessoa fica fraca, cambaleante na vida. Fica para lá, para cá, uma hora tá bem, outra hora tá mal. O dinheiro não traz felicidade. Gente, felicidade é uma coisa, dinheiro é outra. Mas o dinheiro proporciona muita coisa na sua vida que vai fazer você ficar mais tranquilo. E se você for uma pessoa já feliz, você vai ficar com certeza muito mais feliz de ter as coisas que você deseja, de poder realizar os sonhos que você deseja, de poder viajar, de poder dar conforto para sua família. Então, sendo muito sincero no pensamento, o universo vai entender que você está pronto para receber, ok? Então, você deve afirmar também, sempre de maneira ousada, sabe? As riquezas de Deus, do Criador, fazem parte da minha vida. Olha só, você já está recebendo, você já está declarando. Há sempre um provimento, né? Uma provisão divina para mim. Há sempre uma provisão divina para a minha vida. Eu sei que Deus vai suprir. O Criador vai providenciar o que eu preciso. Vou dar um exemplo. Uma vez eu recebi a oportunidade de abrir uma lanchonete. E eu não tinha condições na época de
colocar os maquinários, de colocar as coisas, tudo que precisava para montar ali a estrutura. Só tinha o local e precisava reformar o local e precisava de balcão frio, a estufa quente, enfim, uma série de acessórios para a lanchonete. Porém, eu vi naquela oportunidade que se abriu, uma grande porta para eu tentar dar uma guinada na minha vida financeira, tendo em vista que eu ia comercializar algo. Então, se eu soubesse como fazer ali o processo, eu ia vender algo com um lucro e eu ia ter pelo menos uma entrada, né? A tal entrada extra, né? A renda extra, né? Que é um dos pilares da riqueza. E aí, o que aconteceu? Eu simplesmente aproveitei a oportunidade e peguei o negócio, só que eu comecei a desejar muito ter condições e possibilidade de comprar aquele material. E toda vez que eu saí, aqueles materiais, e toda vez que eu saí em algum lugar, eu ia olhando para ver se alguém estava vendendo algo, se tinha alguma loja vendendo os aparelhos, né, os acessórios, né, enfim. E não é que em uma dessas andadas eu olhei para um lado e tinha um balcão frio do lado de fora de uma loja de laticínios e alguns outros balcões, e eu parei o carro um pouco mais à frente e entrei nessa loja. Quando eu entro e vou falar com o rapaz era um conhecido meu e ele estava fechando a loja e decidiu me vender todos os acessórios, balcão frio, estufa, freezer e outros acessórios, me vender num preço super barato, metade do preço do que seria, que é um material que era muito caro, e ainda me deixou pagar de maneira parcelada. Desta forma, eu consegui abrir a lanchonete, dei uma guinada na minha vida e ali eu consegui gerar um recurso que foi uma bênção para minha família. Vocês estão entendendo? Só porque eu comecei a pensar em algo, desejar algo e querer melhorar, o universo se moveu. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo aqui nesse curso, você de alguma forma já passou por algo semelhante. Talvez não abrindo uma lanchonete, mas de desejar algo, querer, procurar e aquilo aparecer para você. Existe, né, aquela questão do carro. Você está querendo comprar um carro branco ou um carro vermelho, que é a teoria do carro vermelho, e você começa a procurar aonde você vai ter um carro vermelho aparecendo, né? Seu cérebro vai achar carro vermelho em tudo quanto é lugar. E carro vermelho vai atravessar, eu até brinco, cuidado para não ser atropelado por um carro vermelho, porque de tanto que vai aparecer carro vermelho perto de você. Por que isso? Porque você começa a vibrar, procura no OLX, procura ali nos sites de busca, né, de venda, e você vai começar a ser bombardeado por essas coisas que você tanto está pensando e desejando. Até que vai aparecer alguém oferecendo um carro barato, vai aparecer uma oportunidade para você conseguir realizar o teu sonho. É assim ou não é assim? Coloca aí, já aconteceu isso comigo, ok? Bota aí nos comentários no YouTube, se você está assistindo pelo YouTube, ou pela Hotmart, tá bom? E aqui, a gente indo para o final da nossa aula, poder do subconsciente. Pense e aprenda que no seu subconsciente, onde ficam armazenadas todas as riquezas. Eu já falei um pouco sobre isso, é lá de dentro que você tem que puxar. Não fica só aqui na mente, não, eu não consigo, eu não sei, eu não posso. Aqui na sua mente está muita coisa que você aprendeu de errado. Agora lá no subconsciente, o que é subconsciente? A sua alma. O Criador já instalou em você coisas muito poderosas e importantes. E aí, a outra lei que eu quero te ensinar é a lei da atração. Olha, se você prestar atenção nessa parte da aula, você vai prosperar só com essa lei. Poder do pensamento, eu já falei, vou resumir aqui para você. O seu pensamento é o único poder material e invisível de que se tem consciência. Seus pensamentos positivos podem produzir definitivamente o capital de que você necessita. Ou seja, você falar, eu preciso gerar 10 mil por mês, eu preciso gerar 15 mil por mês, 5 mil, não importa o valor. E você começar a pensar tanto nisso e na forma de como você pode ganhar, vai vir ideias, vão vir oportunidades, portas vão se abrir, convites serão feitos, oportunidades serão dadas a você, ok? E aí entra a lei da atração. Quando você pensa, você atrai. Quando você foca, você aumenta. Então, a lei da atração atrai para você, preste atenção e anote isso, tudo aquilo de que você necessita ou mantém ou
foco, eu quero aquilo, eu preciso fazer aquilo. Quantos de vocês hoje têm coisas que vocês tanto desejaram, tanto sonharam, tanto batalharam para buscar? Só que você vai aprender que com essa técnica da lei da atração, você não precisa nem trabalhar tanto, não é pelo trabalho, é pela vibração, é como você pensa, é como você age, é como você foca. Esse é o grande segredo. Talvez você não esteja ainda entendendo porque é algo tão transcendental que você não está conseguindo captar. Mas se você procurar ler mais uma vez, assistir mais uma vez, você vai entender que se você começar a desejar algo, aquilo vai acabar vindo para você. Então, de acordo com a natureza dos seus pensamentos, vai acontecer aquilo que você está pensando. Isso é muito sério. Tem um texto na Bíblia que fala: aquilo que eu temia, aquilo que eu tanto temia, me sobreveio. Ou seja, se você ficar temendo muito alguma coisa, você vai vibrar no medo e você vai atrair aquilo. Vou te dar um exemplo. Quando uma pessoa sai na rua com muito medo de ser assaltada e fica ali o tempo todo. Vamos supor que você vai daqui ao centro da cidade, do local que você mora. E daqui lá você fica com medo, você fica com receio, você fica, sabe, angustiado, agoniado. O que vai acontecer? Tem um ladrão lá vibrando na mesma frequência de medo, porque ele está com medo de ser preso, ele está querendo roubar alguém. Só que ele está com medo de ser preso, com medo de abordar um policial e tomar um tiro. Ele está também vibrando no medo. E aí o que acontece? A pessoa que está vibrando no medo encontra o ladrão que está vibrando no medo e parece que, sabe, aí acontece. Entendeu? Então vamos lá? Reflexo da realidade. A sua condição social e financeira reflete perfeitamente seu modo habitual de pensar. Então, cuidado, porque o que você está vivendo hoje, de dificuldade, de situação, de escassez, tem a ver com, pode ser um reflexo, o que você está pensando está se tornando um reflexo da sua realidade. Então, você vai mudar. Mude o seu pensamento e a sua realidade vai mudar. Então, na aula de número 13, encerro aqui a aula de número 12 e estamos indo para o final. Nós vamos ter a última aula, que é a aula de número 13, a última aula do curso Mente Próspera, e teremos essa aula tão top que ela será dividida em parte 1 e parte 2. E é já na parte 1 que eu vou te mostrar. Lembra que eu apareci na outra aula com a camisa da Rochelle, da série Todo Mundo Odeia o Cris? Então, eu vou te mostrar não só esses produtos, como alguns outros produtos que eu vou estar lançando, né? Uma linha de produtos, além dos meus produtos digitais, que são os cursos, treinamentos, e-books, os cursos online, enfim, todo esse material digital, eu também vou lançar uma linha de produtos físicos, que serão também vendidos, obviamente, na internet. Porém, da onde saiu isso? Foi quando eu descobri que eu nasci para prosperar. E aí, nessas duas últimas aulas aí, uma aula dividida em duas partes, que ela é tão top que vai ser dividido, você vai descobrir que você também nasceu para prosperar. E eu vou te mostrar aqui alguns dos meus produtos ainda embrionários, como se fala, né? Ainda são protótipos, porém eu tenho uma mentalidade próspera e é isso que eu quero te ensinar. Você vai criar os seus próprios produtos e eu declaro, agora falando aqui para você, como líder espiritual, eu declaro que a sua mente vai florescer, vai frutificar e esse fruto vai ser tão maravilhoso que você vai transbordar, alimentando muitas pessoas, inclusive a sua família. Tudo que hoje eu crio abençoa, é benefício para a minha vida e para a vida da minha família e eu acabo podendo ajudar outras pessoas. Quero e desejo que seja assim sobre a sua vida. Não se esqueça, a última aula nós vamos falar que você nasceu para prosperar. Um grande abraço, a minha gratidão pela sua vida. Tchau, tchau, até lá!